pela bênção que o Senhor tem dado a nós através da sua vida. Muito obrigado, que Deus recompense, que Deus fortaleça, que Deus dê graça, em nome de Jesus. Chave Pix, aí contato@ministeriohag.com.br. Faça isso voluntariamente, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus essa noite. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos. Obrigado. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 21. A partir do verso 1. Vamos ler do 1 ao 3, amém? João, capítulo de número 21, do verso 1 ao 3, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Repita assim comigo: mas naquela noite não pegaram nada. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, peça para que Deus fale com você, com a gente esta noite, pela poderosa palavra dele. Senhor, tua palavra foi lida, o texto foi exposto, e eu te peço que o Senhor continue falando com a gente, ministrando ao nosso coração o teu querer e a tua vontade. Para a glória do teu nome nós te pedimos, ministra, Senhor. Fala aos corações necessitados, direciona conforme a tua vontade, Pai. O querer é teu, o efetuar também. Ministra aos nossos corações, para a glória do teu nome. Amém. Estamos diante do que aos olhos do apóstolo Pedro parecia o fim de um sonho, de uma chamada, de um projeto. Os irmãos se lembram que quando Jesus chamou Pedro, Pedro estava vivendo dias de frustração. Porque a Bíblia relata que o seu negócio de pesca não ia bem, a ponto de Pedro estar às margens do rio, limpando a rede e dizendo que tinha sido um dia frustrante, uma madrugada de pesca frustrante. Porque Jesus pede o barco emprestado dele, faz o sermão, enquanto Jesus está ministrando, está pregando, Pedro está lavando a rede. Mas enquanto Pedro lava a rede, as palavras de Jesus lavam o coração de Pedro. E mais do que isso, como nós sabemos que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e Jesus é Deus. Quando Pedro ouve a palavra de Jesus, o coração dele enche de fé. Irmão, não tem como, já guarde isso no seu coração, não tem como, se um crente disser que está com pouca fé, é porque está ouvindo pouca palavra de Deus. Não tem jeito, irmão. Não é sobre o que estamos vivendo. Ter fé ou não, não é sobre
estou desempregado, estou com a conta vazia, estou passando por um momento de enfermidade. Não, ter fé não é sobre isso. Ter fé ou não é sobre ouvir a palavra de Deus, porque eu te garanto, se você ouvir e der atenção à palavra de Deus, o seu coração se enche de fé, se enche da certeza que operando Deus, ninguém pode impedir. Então, se um crente está dizendo que está com pouca fé, o diagnóstico é pouca palavra de Deus. Você pode estar ouvindo tantas outras coisas, mas eu te garanto que não é palavra de Deus. Enquanto Pedro limpava a rede, a palavra de Jesus limpava o coração dele e enchia de fé. No final do culto, Jesus vai falar com Pedro: Pedro, eu vou pagar o aluguel do barco agora. Vamos lançar ao mar alto. Vamos pescar. Pedro, meio sem graça, diz, não querendo ofender Jesus, e diz: Senhor, eu pesquei a noite inteira, porque o horário de pescar, Pedro estava querendo dizer assim para Jesus: o horário de pescar para ter peixe é de madrugada, e eu fiz isso, eu pesquei a noite toda, e não pesquei nada. Eu trabalhei a noite toda, jogava a rede de um lado, nada de peixe, jogava a rede do outro e nada de peixe. Mas tem uma coisa, Jesus, eu estava no culto, eu estava limpando a rede e a tua palavra estava limpando o meu coração, e eu senti algo que eu nunca senti antes com essa palavra. Então sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele vai sobre a palavra de Jesus, Jesus diz assim: lança do lado direito. E quando ele lança a rede do lado direito, a Bíblia diz que as redes já não suportavam de tanto peixe que tinha, irmão. Eu não sei se era meio-dia, se era 2 da tarde, eu não sei que hora que era, mas eu sei de uma coisa: o comando de Jesus foi dado, e quando o comando de Jesus é dado, os peixes é que pulam na rede. Você não entendeu não, irmão? Talvez você está vivendo dias de frustração, está terminando o ano de 2025 frustrado, igual Pedro. Mas deixa eu te dizer, se você continuar a dar ouvidos à voz de Jesus, a palavra dele, são os peixes que vão pular na rede. São os peixes que vão pular na rede, irmão. Ouça a palavra do Senhor. Ouve a voz dele, irmão. Ouve a palavra quando ele diz: lança a rede. Ainda que não seja a hora certa, ainda que não seja o tempo ideal. No tempo ideal você lançou e se frustrou, mas isso não pode ser barreira para que você nunca mais lance a rede. Isso não pode ser barreira para que você se frustre e diga: não faço mais, porque eu fiz no horário certo, eu fiz da maneira certa e não deu certo. Mas irmão, sabe qual é o segredo? É ter palavra de Jesus. Quando tem palavra de Jesus, os peixes vêm, a rede se enche e a bonança vem. A Bíblia diz que Pedro precisa chamar outros companheiros, porque era muito peixe, irmão. Nós conhecemos a história, eles vão até a margem. Pedro diz: Senhor, se ausenta de mim, eu sou pecador. Se ausenta de mim, eu não sou digno. Olha a maravilha que o Senhor fez na minha vida. E tudo que ele falou é verdade, irmão. Não somos dignos, somos pecadores, mas tem uma coisa: o que Pedro não sabia ainda é que a graça tinha alcançado ele. E quando a graça alcança, irmão, ele nos ama e está afim de investir na minha e na tua vida, irmão. Tem alguém que vai deixar Deus investir na vida aí, irmão? Deus quer investir na vida dos Pedros. Sou eu, é você, irmão. Ausenta-te de mim, Jesus. Jesus disse: negativo, Pedro. Faz uma coisa, lá abre mão de tudo
e me siga, porque agora você vai ser pescador de homens. Larga a pesca, os peixes, porque eu te farei pescador de homens. É isso que Jesus chamou Pedro. Por 3 anos e meio, você e eu conhecemos a história, por 3 anos e meio, Pedro segue Jesus. A primeira coisa que Jesus fez, saindo dali, foi curar a sogra dele, lembra disso? A sogra de Pedro estava enferma, a sogra de Pedro não queria se levantar da cama, Jesus entrou lá, curou ela, colocou ela em pé. Depois disso, Jesus fez muitos outros milagres. Jesus fez muitas outras coisas, e Pedro estava lá. Jesus faz o convite, você vai ser um pescador de homens, você vai ser meu apóstolo, meu discípulo, e Pedro aceita o convite. Passados 3 anos e meio, na última ceia, Jesus conta que ele seria entregue, que um dos 12 negaria Jesus, lembra disso? Quem foi o primeiro a se justificar? Pedro. Senhor, todos esses podem te trair, eu não. Eu estou disposto a ir à morte por ti. Lembra que ele falou isso? Jesus olha bem no rosto dele, olha nos olhos dele de Pedro, ainda hoje, por 3 vezes, você me negará. Ainda hoje, Pedro. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? Tem hora que parece que a gente está forte. Tem hora que parece que nada nos derruba. Mas sabe qual é o conselho das Escrituras para nós? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Há um jargão, um lema, que é dos escoteiros, né? Qual é o lema dos escoteiros? Sempre alerta, é isso, Cauê? Sempre alerta. Esse lema deveria ser do crente, irmão. Esse lema deveria ser do cristão. O cristão deveria estar sempre alerta. O cristão deveria observar. E esses dias, nós estávamos assistindo uma série de adolescente lá em casa, Todo Mundo Odeia o Chris. E aí, mostrando ali, pelo menos a série não fala que eles eram cristãos, né? Mas a atitude do pai, do personagem principal ali, quanto a uma situação constrangedora, revelou que ele é mais crente que muito crente. Ele era mais crente que muito crente. Evitando a aparência do mal. É o que o crente perde. O crente perdeu, está brincando com coisa séria. Pedro também achou que estava forte. Mas Jesus falou, ainda hoje, você vai me negar 3 vezes. Eu não, Jesus. Eu vou até a morte contigo. O que aconteceu? Algumas horas depois, quando Jesus é preso, Pedro, alguém pergunta, você não andava com ele? Eu não. Eu? Passou mais um pouquinho, estava se esquentando na fogueira? Não. Você andava com ele sim. Não, você está me confundindo, eu não andava. Terceira vez, você fala como ele, a tua fala te denuncia. Não, eu não andava com ele, você está doida. E quando ele nega a terceira vez, o galo canta. E quando o galo canta, quem passa lá em cima, irmão? Quem cruza o olhar com o olhar de Pedro? Jesus. E a Bíblia diz que quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, dentro dele muda alguma coisa, irmão.
E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. É um choro de, ele me avisou. É um choro de, eu achava que estava pronto. É um choro de, ele me tirou da frustração e eu fiz isso com ele. Jesus é levado, sentenciado, levado, maltratado, chicoteiam, gospem, arrancam a roupa dele, pegam um pedaço da cruz, a parte transversal, e descarregue até um monte chamado Gólgota. No meio do caminho, Jesus não suporta o peso, está caindo porque está machucado. Está passando outro homem chamado Simão Cirineu, diz, ajuda ele, e ele diz, o que eu tenho com isso? Ajuda! Jesus dispensa ajuda, continua levando, chega até o Gólgota, é colocado na cruz, e vocês sabem que a morte da cruz é uma morte por asfixia, que o pulmão é comprimido pela posição que está. A posição de crucificação é uma posição que dá compressão no pulmão e vai morrendo por asfixia. O crucificado tem que ficar levantando o corpo, buscando uma melhor posição para respirar. Mas o sétimo brado de Jesus está consumado. E feito isso, entregou a sua vida a Deus. Retiram o corpo dele, levam, sepultam no jazigo de um homem que tinha como o jazigo da família, um dos principais, um fariseu, José de Arimateia. Nunca ninguém tinha usado aquele sepulcro. Sepultaram Jesus, colocaram a pedra. E a Bíblia diz que todos os discípulos, incluindo Pedro, fugiram com medo. Sabe o que aconteceu aqui? A frustração voltou na vida de Pedro. Sabe o que chegou aqui? É mais ou menos assim. Eu investi tudo, eu larguei minha rede. Certa vez ele falou isso para Jesus. Senhor, e nós que largamos tudo para te seguir? Uma vez eu ministrei sobre essa palavra, eu disse, tudo o quê? Uma rede velha, um barco que não dava nada, tudo o quê, irmão? Mas Jesus não foi ignorante. Jesus falou, olha, nessa terra é 100 vezes mais, e depois por vir a vida eterna. Pedro ele volta 3 anos atrás, aonde o barco não estava quase furado, a rede estava frustrante, não pegava nada. Ele voltou naquele cenário. O que será de mim agora? O que será da minha família? Eu investi tudo nesse ministério, eu investi tudo em seguir ele, e acaba assim, ele sepultado, ele morto, e a gente sendo perseguido. Eu tenho família. Mas o que Pedro não lembrava é que havia uma promessa da palavra de Deus. Eu quero saber, irmão, se tem gente que tem promessa de Deus aqui, irmão. Eu quero saber se você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. E se você tem, eu quero te fazer se agarrar nela, ainda que a frustração chegou, ainda que o ano de 2025 foi frustrante e você pensou que é o fim. Eu quero te lembrar que há uma palavra, há uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história.
a uma palavra de Deus. Pedro tinha esquecido que Jesus disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Irmão, se agarre à palavra de Deus, se agarre ao que ele disse sobre você, ainda que as circunstâncias estão dizendo o contrário, irmão. Pensa aí agora, vamos fazer esse exercício, 2 minutinhos. Pensa no ano que você viveu. Pensa como você está chegando nesse fim, como está chegando nesse final de ano, irmão. Eu falo aqui, irmão, e eu tenho certeza que eu estou falando a pessoas, a crentes que estão chegando ao final de 2025 frustrados com o que estão vendo. Eu falo a pessoas que estão chegando frustrados com o ministério, com a conta bancária, com a família. Eu falo a pessoas que estão chegando e, assim como Pedro, estão observando o cenário contrário, desfavorável. E sabe o que é pior? Tem dito a Deus: Deus, eu já investi uma, já investi 2, dessa vez eu investi sobre a tua palavra e olha o que eu estou passando. Dessa vez eu investi sobre o que o Senhor falou para mim e olha, o cenário está cada vez pior. Porque agora, irmão, pensa no cenário da vida de Pedro. O primeiro cenário, quando Jesus chegou, era uma frustração financeira. Mas ele não era perseguido, ele podia sair na rua em paz. Ele não era alguém observado como um seguidor de alguém que só quer fazer bagunça, como agora ele era. Sendo seguidor de Jesus, não é só peixe que ele não tem, não é só frustração financeira que ele tem, agora ele é perseguido, agora ele tem que andar escondido, agora ele faz parte do que era chamado de uma seita, de o caminho. Era assim que os crentes eram chamados, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ficaram conhecidos como a seita do caminho. Lá em Atos você vê isso. Lá em Atos ele diz: os do caminho. Não eram cristãos, não eram seguidores de Jesus, eram os do caminho. Agora Pedro, olha o cenário de Pedro, irmão. Era uma frustração maior ou não é? Eu falo a pessoas aqui, irmão, que estão vivendo exatamente isso. Resolveram abrir mão de tudo e seguir Jesus, e estão chegando no final desse ano frustrados ainda. Estão olhando o cenário, no sentimento, no espiritual, no financeiro, e estão frustrados, e ainda estão dizendo: Senhor, eu larguei tudo e te segui, como é? E agora, o que será de mim? Mas Deus nos trouxe aqui hoje, irmão. Deus te trouxe aqui hoje para lembrar que sobre a tua vida há uma palavra do Senhor. Sobre a tua casa há uma palavra de vida. Uma promessa feita por Ele. Ao terceiro dia, as mulheres vão ao sepulcro. A pedra está removida, lembra disso? Ele aparece a Maria Madalena, conversa com ela e diz: Maria, não me segure, vai falar aos outros discípulos. Quando Pedro recebe a informação, ele, João, levanta e corre. Talvez João mais novo chegou primeiro, entrou dentro do sepulcro, tinha um lenço dobrado, lembra disso? E o lençol estava no chão. João mostra o lençol, Pedro olha e diz: o que será que aconteceu? A Bíblia diz que eles vão para um lugar fechado, trancado, se escondendo. Daqui a pouco eles ouvem uma voz, irmão José. Daqui a pouco tem voz de Deus aqui para a sua vida nessa noite, irmão. Tem voz de Cristo para você. Daqui a pouco eles ouvem uma voz. E sabe o que a voz diz? A primeira palavra que a voz diz:
paz seja com vocês. Paz. Não, irmão, você não está entendendo não. Sabe o que a voz disse no momento de medo, no momento de frustração, no momento que eles estavam escondidos, no momento que eles estavam tristes? Sabe o que a voz de Jesus disse? Paz seja com vocês. Receba a paz de Deus aí no teu coração, irmão. Receba a paz de Deus aí nesse momento de frustração. E ele fala ali com eles: sou eu revivi, eu cumpri minha promessa. Só que ele fala no geral, irmão. Ele fala para todos. E talvez essa foi a maior frustração de Pedro. Porque Pedro está com aquela marca. A marca do aquele que negou Jesus. E quando Jesus aparece, não é assim, irmão? A gente quer, quando a gente está com atrito com alguém, a gente quer logo resolver. Aí imagina que você estivesse com atrito com alguém, e alguém vê você numa festa, e nem se dirige a palavra para você. Só pega o microfone e fala no geral. Você ia ficar mais frustrado ainda, né? Jesus sai, é aí que a leitura que foi dita chega. Porque quando Jesus sai, Pedro toma uma decisão, irmão. Sabe qual foi a decisão? Vou pescar. E sabe o peso que traz essa decisão? Sabe o que eu vou pescar de Pedro significa? Voltar atrás, retroceder, abandonar o chamado, abandonar a palavra que Jesus fez para ele. O vou pescar, Jesus falou para ele, lá atrás, larga essa rede, larga esse barco, e você vai ser pescador de homens. E por 3 anos e meio ele conseguiu, mas quando a frustração veio, e Jesus não dirigiu diretamente a ele, ele toma a decisão de voltar atrás. Só que, irmão, ouça isso aqui agora, irmão, que é importante. Põe o versículo 3, Cauê, por favor. Olha o que a decisão de Pedro fez, irmão. Pedro disse, vou pescar. Disse-me Simão Pedro. O que aconteceu na sequência? Nós também. A sua decisão de voltar atrás, de abandonar, influencia outros. Não é mais sobre você, irmão. Você tem coragem de falar para o seu irmão do lado aí? Não é mais sobre você. Fala aí. Irmão José, não é mais sobre você. Não é sobre nós, irmão. A Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando Pedro toma a decisão errada, ele arrasta com ele os outros. Mas olha que incrível, irmão. Ouça isso aqui agora, irmão. Quem volta atrás, olha lá o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite, lê aí, irmão. Naquela noite, tem crente achando que é vantagem de voltar atrás. Tem crente achando que voltar atrás vai ter lucro, vai dar lucro. Irmão, eu conto ou você conta? Não, o Espírito está contando a nós. O Espírito, não, irmão. Nós estamos, o cenário é contrário. O cenário é frustrante. O cenário parece que tudo acabou. Mas tem uma coisa, nada fugiu do controle de Jesus. Nada fugiu. Pode ter fugido aos nossos olhos do nosso controle. Pode não estar da maneira que nós gostaríamos.
mas está exatamente como no céu foi planejado. As coisas estão exatamente como foi planejado no céu, irmão. E isso tem que trazer paz ao nosso coração. Jesus sabe que Pedro é um líder importante. Ele mesmo o oficializou como esse líder. Por isso ele sabe que precisa ter uma reunião com Pedro. E sabe aonde Jesus chega? Ouça isso, irmão, ouça isso. Ouça isso. Sabe aonde Jesus chega? Na frustração de Pedro. Sabe quando Jesus chega? No dia da frustração. Jesus está lá de novo. Nada apanharam, Pedro? Pegou nada, não? Daqui a pouco alguém grita: é o Senhor! Jesus disse: vocês não pegaram nada, não? Pedro, lembra que é do lado direito do barco. Lança a rede. A Bíblia diz que quando Pedro ouve que era o Senhor, o temor veio nele, ele pula na água porque ele estava nu. Ele pula na água para se esconder, Jesus está ali. Pedro, é do lado direito, Pedro. Lança a rede aí. E a Bíblia diz, irmão, que quando Pedro lança a rede e vai puxar, tinham 153 grandes peixes. Pedro chama, olha que interessante, irmão. Eu não sei que você está entendendo o que Deus está falando aqui, irmão. Deus está falando com crentes frustrados. Deus está falando, não pode ter, irmão, não pode existir crente frustrado, irmão. Só tem crente frustrado que está fora da vontade do Senhor. Porque crente na vontade de Deus, ainda que o cenário seja contrário, ele não é frustrado. Não há crente frustrado, há crente desobediente frustrado. Ele puxa aquela rede, 153 grandes peixes. Mas quando ele chega na praia, quantos peixes Jesus usou de Pedro? Diga assim: nenhum. Nenhum. Porque quando eles chegam lá, já tinha peixe e pão na brasa, quentinho, irmão. Foi só sentar e a reunião começar. Você não entendeu de novo, irmão? Foi só sentar e a reunião começar, irmão. Eles sentaram, começaram a se alimentar. Daqui a pouco Jesus faz o questionamento para Pedro. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, quantas vezes Pedro negou? 3 vezes. Quantas vezes Jesus perguntou? Se ele amasse? 3 vezes. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Na última vez Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. E Jesus termina: apacenta minhas ovelhas. Sabe o que esse apacenta minhas ovelhas carrega? Sabe qual a mensagem que carrega? Faz o que eu te pedi então. Faz aquilo que eu já dei a direção para você, que nunca mais haverá frustração na tua vida. Quem está no centro da vontade de Deus, não vive frustrado. Jesus dá ordem. E sabe o que está escrito aqui na minha Bíblia? O título que deram para essa mensagem? Jesus restaura Pedro. Jesus, coloca o seu nome aí quando eu falar restaura, amém? Jesus restaura o Felipe. Jesus restaura o Felipe. Jesus restaura a fé do Felipe. Jesus restaura a tua fé nesta noite.
Sabe o que aconteceu? A fé entrou através da palavra de Jesus. Pedro é renovado, começa a obedecer, larga de novo o barco, larga de novo a rede. Jesus dá uma ordem: eu vou para o Pai, e depois que eu for para o Pai, eu vou enviar o Consolador, vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar o Consolador, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você lembra a história? Capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, eles são cheios, batizados com o Espírito Santo, cheio de poder. Aí vai Pedro, primeiro pregador da história do Evangelho, depois de Jesus. A rede está aqui, é a voz dele. O barco é o palanque que ele subiu. Vai ele pregar, e começando de Moisés, ele vem falando de Jesus. Ele vem dizendo a promessa que existia. E sabe o que a Bíblia diz? Quantas pessoas foram alcançadas na primeira pregação de Pedro? 3.000 almas. Será que Pedro conseguiu pescar alguma vez na vida 3.000 peixes, irmão? Será? Será, irmão? Mas quando ele virou pescador de almas, a rede era a voz dele, o barco, o palanque, o Espírito que era aquilo que atraía, era a isca, fez 3.000 homens, porque ele era pescador de homens agora, se renderem a Jesus. A sua melhor fase começa com a sua pior frustração. Vamos orar, irmãos, se coloque em pé. Louvado é teu nome, Jesus. Estamos chegando aí final de ano, irmão, 2025, e eu falo por mim, eu tenho certeza, irmão, sem ouvir palavra de Deus, nós estamos chegando frustrados. Ainda que estejamos com saúde, ainda que não estejamos passando necessidade, estamos empregados, em casa não está faltando nada, não tem aquele mar de dinheiro, mas não está faltando nada lá. Nem você entende a frustração que você está sentindo, nem você entende o que você está vivendo. Mas tem palavra de Deus aqui hoje para você, irmão. Tem palavra de Deus aqui para nós. E a palavra de Deus é: lembre-se do que já foi dito a você. O cenário não define. O cenário não pode definir a tua alegria, o teu contentamento. O cenário, como você está chegando no final de 2025, não pode definir quem você é. Não pode te manter frustrado. Não pode te manter frustrada. Frustrado é Satanás, irmão. Frustrado é o diabo. E ele quer fazer de nós pessoas, crentes, homens, mulheres, frustrados também. Ele quer nos fazer derrotados. Ele quer dizer a nós que renúncia é prejuízo. Ele quer dizer a nós que carregar a cruz é prejuízo. Ele quer dizer a nós que estar num culto de domingo, em plena, todo mundo está em férias, todo mundo está na praia e você está no culto, ele quer dizer que é frustrante, ele quer dizer que é prejuízo. Mas mal sabe ele que nós estamos na cruz. Mal sabe ele que nós estamos em Cristo. Mal sabe ele que nós sabemos a palavra que ouvimos. Mal sabe ele que o que vimos e ouvimos, isso vamos testificar. Mal sabe ele que não andamos por vista.
Mal sabe ele que Cristo é o nosso descanso. Mal sabe ele que Cristo é o nosso refrigério. Mal sabe ele, irmão, que a gente não perde a oportunidade de adorar. Mal sabe ele que nós estávamos doidos para estar nesse culto, porque nós sabíamos que Deus ia falar com a gente, ia renovar a nossa fé, ia dar um ânimo para o ano que vai iniciar. Bata em retirada a frustração. Bata em retirada a frustração. É mentira que somos frustrados. É mentira que somos derrotados. Sabe o que a Bíblia diz sobre nós? Somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. A tua maior vitória, irmão, pode chegar depois da tua maior frustração. A tua maior vitória, irmão, pode estar depois da tua maior frustração. Pedro é prova disso, irmão. Jesus restaurou ele. Jesus nos restaura nessa noite. Jesus te restaura nessa noite. Receba a palavra de Deus no teu coração. Receba renovo do Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Obrigado, Jesus. Jesus, chegamos muito de nós ao final desse ano como Pedro, Pai, frustrados, decepcionados, abatidos. Mas tem uma coisa, Pai. Como todas as vezes, o que restaurou Pedro foi a tua palavra. Hoje não foi diferente. Como todas as vezes, a tua palavra que trouxe conforto, renovo, certeza, que o que Pedro estava vendo não definia quem ele era. Isso foi feito a nós aqui nessa noite também. Isso foi feito a nós. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por dar esta palavra ao nosso coração. Obrigado por lembrar o nosso espírito que sobre nós há uma palavra do céu. Sobre nós há uma promessa. Nós deixamos de ser pescadores de peixe. Nós deixamos de ser pescadores frustrados do mundo, atrás de dinheiro, atrás de bens, atrás de fama, atrás de status. Nós estamos atrás de almas para o teu reino. Nós estamos atrás de vida e vida eterna. Nós estamos atrás de te agradar. Nós estamos atrás, Senhor, de viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Jesus, Jesus. Oh, irmão, coloca a mão no teu coração. Se você chegou aqui frustrado, se você está terminando esse ano frustrado, se você não consegue crer, se as circunstâncias não estão deixando você crer, repreende hoje, repreende agora. Frustração, saia! Frustração, saia! Frustração, saia! Saia! Frustração, bata em retirada agora. Saia dessa mente. Saia dessa mente. Saia dessa mente. Oh, você não é derrotado. Você é mais que vencedor. Você não é frustrada. Você é mais que vencedora. Tem gente que está onde a sua carne queria estar, que daria tudo para estar aqui, que daria tudo para ouvir esta palavra hoje, para sentir sabe essa presente, sabe esse, não é a temperatura, irmão, não é, está quente, mas o que está ardendo aqui, irmão, limpa frustração, limpa todo medo, refrigera, não sei, é um fogo que refrigera, é um calor que refrigera, é um calor que limpa. Como explicar? Irmão, é renovo do céu, é certeza que Ele está conosco, é certeza que Ele está aqui, é certeza que o que enxergamos não nos define, não define quem somos.
Oh, Jesus. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Ele renovando. Eu sinto, irmão. Eu sinto Ele limpando frustrações aqui hoje, irmão. Eu sinto Ele dando destino novamente. Oh, graça tão maravilhosa. Graça tão maravilhosa. Graça tão maravilhosa. A graça que nos alcança, a graça que limpa as frustrações. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Oh, guia-me mansamente. Oh, somos ovelha do teu pasto. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Refrigera minha alma. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Ele está aqui, irmãos. Não perca a oportunidade, não. Ele está aqui. Ele está aqui. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Levanta os caídos, Pai. Oh, limpa os corações. Limpa os corações. Limpa os corações, Jesus. Oh, não somos frustrados. Eu não sou frustrado, não, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ah, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Há um tempo, irmão, há um tempo da frustração ao Pentecoste, há um tempo da frustração ao Pentecoste, há um tempo. Oh, Deus está aqui, irmãos. Sinta essa presença dele aí, irmão. Deus está aqui. Renova. Enche com a certeza que eu não ando por vista. Eu não ando por vista. Eu não ando pelo que meus olhos veem. Oh, Deus está aqui. Oh, Santo. Oh, diga que Ele é santo. Diga, peça perdão se preciso for, irmão. Só Ele sabe que você murmurou. Só Ele sabe que você reclamou. Peça perdão aí, você e Ele. Peça aí. Fala, Senhor, em algum momento eu achei que você não é suficiente, Pai. Oh, Santo. Oh, Deus, que presença gloriosa, irmãos. Que presença gloriosa. Oh, grande em poder. Maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz, alfa, ômega, princípio, fim. Oh, Deus eterno, poderoso. Oh, razão da meu viver, razão da minha vida. Oh, Santo de Israel. Oh, brilhante estrela da manhã. Oh, exaltado leão da tribo de Judá. Oh, lírio dos vales. Oh, tu és o bom pastor. Tu és o amado da minha alma. Tu és a razão do meu viver. Ah, tu és. Oh, Santo. Tu és santo.
Tu és, tu. Não há outro, 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 não há outro. Essa igreja te adora, Pai. Essa igreja te adora, Pai. Essa igreja foi estabelecida para te adorar. Essa igreja foi estabelecida para bendizer o teu nome. Essa igreja foi estabelecida para exaltar o único que é digno. Só tu és. Só tu és. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Ah, Deus. Enche, enche, enche. Enche, 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 enche. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Oh, irmãos, como está gostoso esse lugar, irmão. Como está gostoso esse lugar, irmãos. Como está gostoso esse lugar, irmãos. Como está gostoso esse lugar, irmãos. Ah, Deus está aqui, Deus está aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, vamos cantar manancial. Dá para cantar, Mari? Manancial. Vamos dizer que Ele é o nosso manancial. Vamos encerrar o último culto de 2025, amém? Vamos dizer que Ele é o nosso manancial, é a nossa fonte de vida. Irmão, de coração, de coração. De coração, limpe seu coração hoje, irmão. Tira essa frustração. Irmão, não combina, crente frustrado, não combina na mesma frase.